A Bíblia é um livro divino ou humano? Como pode ser a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Você já pensou nisso? Hoje nós vamos ver 7 fatos curiosos e importantes sobre a Bíblia Sagrada. Eu vou lê-la para você. E ao final deste vídeo, você terá todos os versinhos para conferir na sua Bíblia. Vamos nessa? Primeiro fato importante é que a Bíblia Sagrada, segundo o Guinness Book, é o livro mais vendido de todos os tempos. Você sabia que é difícil até saber quantas cópias já foram feitas? Estima-se que mais de 5 bilhões de cópias já foram produzidas e distribuídas para o mundo todo. Ela já foi traduzida em mais de 3.000 línguas. A Bíblia também foi o livro mais perseguido de todos os tempos, queimado durante o período da Idade Média, mas ela resistiu, ela venceu e chegou até os nossos dias e está em quase todos os lares, quase em todas as casas, você encontra uma Bíblia. Segundo fato sobre a Bíblia é sobre a sua autoria e época, contexto em que foi escrita. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Teve início lá no ano 1500 a.C., e foi concluída por volta do ano 100 depois de Cristo. O primeiro a iniciar a escrita da Bíblia foi Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, escrita pelo evangelista, o discípulo amado, João. Terceiro fato importante, a Bíblia, ela é uma coleção de livros. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores nesse intervalo de 1.600 anos. E ela possui 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Você não pode separar o Antigo Testamento do Novo e dizer, eu só estudo agora o Novo ou eu só estudo o Velho. Porque ela é um único livro, um único corpo. A Bíblia é pelo Antigo Testamento que eu entendo o Novo Testamento. E se eu estudar só o Antigo Testamento, vai ficar faltando algo. Quer ver? É estudando o Antigo Testamento que eu descubro que Deus é o Criador, que Deus criou o homem. É também no Antigo Testamento que eu descubro que o homem caiu em pecado. E é no Novo Testamento que eu identifico Jesus vindo como Salvador. O Antigo Testamento falava que Jesus viria, e no Novo Testamento essa verdade se cumpre. Jesus nasce e morre em nosso lugar, e tem início a igreja cristã. Então, estude o Antigo e o Novo Testamento. Quarto fato importante, a Bíblia Sagrada, muito embora tenha sido escrita por 40 autores, demorado por volta de 1.600 anos, não há uma contradição nela. Incrível isso, não é mesmo? Só um livro divino para ser assim. E mais, você já viu essa expressão? Imagina, a Bíblia foi escrita por homens, por isso que eu não acredito nela. Eu quero convidar você para ler comigo 2 Pedro, no capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Ela responde claramente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você percebeu? Não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia, foram homens santos. E não escreveram do que eles imaginaram. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Deus revelou aos profetas o que eles iam escrever. Por isso é que a Bíblia ela é um livro tão perfeito, complexo, mas também simples na hora de se estudar. Por isso é que você nunca pode pegar um único versinho e criar uma doutrina. É estudando a Bíblia toda, vários versos, que você chega à revelação de uma verdade, de um assunto. Quinto fato.
Você pode estar pensando assim: como que Deus falava com os profetas? Você sabia que lá em Êxodo 33, verso 20, o próprio Deus diz assim: homem algum verá a minha face e viverá? Se ninguém pode ver a face de Deus, como que Deus se comunicou com os profetas para que eles escrevessem a Bíblia? A Bíblia também responde. Está em Números, livro de Números, no capítulo 12, no versículo 6, está escrito assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Nós percebemos aqui que Deus tem duas formas de se revelar aos profetas: visões ou sonhos. E aí depois o profeta escrevia o que Deus havia revelado para ele de uma dessas duas maneiras. Sexto fato: a Bíblia é um livro divino, pois ele possui profecias e as suas profecias se cumprem. Com séculos de antecedência, o livro de Daniel, nos capítulos 2 e 7, já profetizaram, revelaram reinos que viriam. Com séculos de antecedência, a Bíblia falou que viria ao Império Grego, a Grécia, e também o seu grande primeiro imperador, Alexandre o Grande. Com séculos de antecedência, a Bíblia falou do Império Romano. A Bíblia trouxe de inúmeras revelações, profecias, e todas se cumpriram com exatidão. São dezenas de profecias sobre o Messias, e todas elas se cumpriram perfeitamente. A profecia já dizia como Jesus nasceria, onde ele nasceria, como ele viveria, morreria, ressuscitaria, todos os detalhes da vida de Cristo. Se você tiver curiosidade, leia depois Miqueias 5, verso 2. Lá fala exatamente onde Jesus iria nascer, Belém, com séculos de antecedência. Isaías 7, 14 fala que Jesus nasceria de uma virgem, com séculos de antecedência, e deu certo. As profecias da Bíblia se cumprem, e as profecias se cumprirão, as que ainda não chegaram o tempo correto, tá bom? Sétima característica que torna a Bíblia um livro único: a Bíblia transforma vidas. O Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do medo, do sentimento de culpa. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que um dia conhece a Bíblia Sagrada e tem um encontro com Jesus, tem a vida transformada. E centenas de milhares de pessoas já tiveram a vida transformada pela Bíblia Sagrada. Você não quer ter a sua vida transformada também? Eu apelo a você, leia este livro e deixe Deus transformar a sua vida.